Convidamos o senhor Frederico Bosquim, da ABGD, para a sua apresentação no painel Políticas Públicas para Energias Renováveis. Bom dia, pessoal. Sempre um prazer aqui estar com vocês mais uma vez. Hoje, agradecendo aqui ao Grupo FRG pela essa oportunidade. O tema biomassa de hoje, eu vou enquadrar ele dentro do conceito de geração distribuída de energia. Meu nome é Frederico Bosquim, sou advogado, especialista na área de energia e geração de energia por fontes renováveis. E aí bastante tempo com experiência nesse mercado. Hoje, dos pontos aqui essenciais da minha abordagem é trazer as aplicações de geração de energia via geração distribuída, utilizando a biomassa em especial, que eu acho que é o foco mais interessante da nossa apresentação de hoje aqui. Então, eu preparei um material falando especificamente sobre políticas públicas e algumas formas que eu entendo pertinentes para o aproveitamento da biomassa como um conceito geral de geração de energia. Vou fazer uma apresentação agora, então, de alguns dos slides que eu tenho aqui de material para isso, tá? Falando sobre geração distribuída e alguns conceitos também sobre tributação e mercado de energia. Então, como eu havia falado, políticas públicas para GD, ou geração distribuída com fontes renováveis, vou tratar de alguns aspectos governamentais. Como eu havia dito, sou advogado e diretor aqui do Sindenergia RS para o capítulo de geração distribuída dentro do sindicato e também diretor regional da ABGD no Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Especificamente sobre geração distribuída, olhando para os números de mercado, e até muito embora os dados ainda sejam um pouco defasados lá por se tratarem de junho, é importante ter claro que geração distribuída sempre é muito focada aqui em energia solar, tá? Então 97% da energia vai ser solar, a nossa biomassa ficaria nas UTEs aqui, que são 2% dessa energia gerada ainda acabaria sendo por biomassa, tá? Quando a gente faz essa divisão por classes de consumo, a gente ainda vê uma predominância muito forte da fonte residencial, né, da aplicação de fonte solar em residencial. Comércio ainda com 18%, que apesar de ser 18%, se reflete em 40% da potência. E mesmo que o residencial represente 72%, ele é só 36%. Esses números aqui eles vão dar só uma lógica para nós do que eu coloco sempre no próximo slide, que é especificamente com geração referente a biogás. Esses dados aqui foram compilados pelo meu colega, o professor Heleno, da Universidade Federal da ABC. Vocês podem notar, nesse lado de cá, existe um avanço bastante grande das instalações de geração de energia por biogás, tá? Relacionado à geração distribuída no Brasil. Por que isso tem se tornado alguma coisa um pouco mais acentuada nesses últimos anos, como a gente vê pelos gráficos? A própria lógica de apropriação da energia tem empurrado muita gente para essa solução, seja porque a tarifa de energia aumenta, seja porque a disponibilidade de tecnologia hoje no aproveitamento do biogás ela já é bastante mais barata, acessível e inteligível para os clientes. Então, quando a gente vai fazer uma análise de um projeto para biogás ou biomassa, é bastante claro que a gente vai olhar muito focado aqui no agronegócio, né? E falar principalmente em rejeitos de resíduos de animais, aqui dejetos suínos especificamente. Paraná e Santa Catarina puxam com muita força esse mercado na medida em que tem uma maior concentração de biogás, mas também por outras particularidades. Principalmente porque se tratam de modelos menores de geração, onde a gente conseguiria, por exemplo, fazer gerações em baixa tensão até 75 kW sem o pagamento da demanda contratada, na medida em que isso
traz muita rentabilidade e até dimensiona a geração de acordo com a quantidade de biogás disponível. Então, não são necessários investimentos muito volumosos e não são necessários investimentos de grande porte para que a gente tenha uma unidade geradora termoelétrica de muito grande porte para poder fazer o aproveitamento do biogás ou de biomassa nesse caso. Por que eu falo isso? Porque existe um outro ganho bastante significativo na questão do biogás, que é com relação à capacidade de despacho dessa energia nos horários de ponta. Quando eu faço o enquadramento, então, de uma unidade geradora em tarifas horas sazonais, no caso da tarifa branca ou tarifa verde em alta tensão e branca em baixa tensão, o creditamento dessa energia injetada ele é dado na forma de ponta e fora ponta. Para quem pode fazer essa geração com esse despacho controlado, isso representa um valioso recurso na medida em que eu precifico minha energia injetada no multiplicador por até 5 vezes, coisa que outras fontes, por exemplo, não conseguem fazer. Caso da solar, que gera só durante o dia, que é um horário que não pega ponta. Então, quando se avalia rentabilidade e viabilidade financeira de empreendimentos de geração de energia por biogás, a tendência é que se tenha a melhor das rentabilidades dentro de todas as gerações distribuídas, seja pelo porte e tamanho do investimento, seja pelo retorno financeiro deste tipo de arranjo. Também quando a gente vai migrar o biogás para alta tensão com pagamento de demanda contratada, isso também se justifica na medida em que o melhor aproveitamento da demanda contratada é dada pela maior produção de biogás em um fator de capacidade de geração maior. Então, outras fontes não gozam dessa prerrogativa na medida em que o biogás gera sempre na casa superior a 70%. Então, no pagamento do mesmo valor de demanda contratada, num comparativo entre, por exemplo, biogás e solar, o biogás gera talvez 4, 5 vezes mais que a energia solar, pagando o mesmo custo de conexão na rede através da demanda contratada. Isso se reflete numa rentabilidade muito melhor nesse tipo de projeto, onde o biogás acaba se justificando aí nesse tamanho bastante grande e consistente de instalações. Talvez o único ponto aqui que seja de atenção é a verificação de disponibilidade de matéria-prima. Então, quanto maior e melhor a disponibilidade de matéria-prima, mais seguro é o projeto. Aqui eu falo especificamente num ponto onde eu vou tangenciar o assunto para a questão da tributação da energia elétrica, justamente para entrar lá no último aspecto, que é quais são os formatos de consumo que podem se encaixar melhor para os arranjos de geração de energia por biomassa. Fiz essa separação aqui, essa repartição é meramente ilustrativa, tá? Porque esses dados são aproximados, mas a questão dos tributos, quando representa 30% da energia elétrica, então a gente precisa ter bastante atenção, porque quando se fala em energia elétrica, o tributo não compõe tarifa, o tributo compõe sempre o elemento que é adicionado ao final, e isso se reflete sempre na problemática do convênio 1615, onde projetos de formatos associados de geração de energia não permitem a isenção de ICMS. Trouxe aqui só um arrazoado do próprio convênio para explicar para vocês que o que a regra fala é que não existe isenção de ICMS em formatos compartilhados, ou seja, somente se dá no formato de alto consumo remoto, a isenção, e sempre em geradores abaixo de 1 mega. E isso incluindo aqui a explicação que eu dou, sempre falando da TE, nunca sobre PUSD. De maneira gráfica, ou seja, então a gente tem sempre geração compartilhada com esforço cooperativo e EMUC, nunca tem a isenção de ICMS, tá? E o alto consumo remoto, então, conta com a isenção de ICMS na TE. Por que eu falo isso? Porque na medida em que gerações por biogás têm capacidade de geração muito maior do que energia solar, por exemplo, ou outra fonte, esses formatos aqui de geração de consórcio e cooperativas, eles comportam
O desenvolvimento de projetos com viabilidade, na medida em que biogás ele gera tanto mais energia que a solar, por exemplo, ou que até uma hidráulica, ou que outra fonte que a gente possa utilizar, que ele permite que eu me dê ao luxo de, mesmo pagando ICMS, eu ainda tenho energia sobrando para fazer uma compensação em cooperativa. Isso tem sido visto com bastante força no Paraná e Santa Catarina, seja para CGH, seja para biomassa. Por quê? Possibilidade de geração no horário de ponta, então a gente, apesar de pagar o ICMS, busca uma rentabilidade maior na tarifa de energia. E segundo ponto é na medida em que eu otimizo a minha demanda contratada pela maior geração de energia. Então eu tenho uma eficiência maior na geração para esse modelo de negócio. Quando eu falo isso, eu digo que uma política pública que tem que ser utilizada aqui, que deveria ser a questão da isenção do ICMS, e obviamente é uma questão particular estadual, dos estados ampliarem aqui a sua isenção do ICMS para que isso atingisse, por exemplo, os formatos cooperativos, ou consorciados, ou EMUCs. EMUC até não, porque não vou entrar no mérito aqui, mas não tem uma aplicação prática nesse caso. Isso faria com que nós resolvêssemos duas coisas: o problema ambiental do dejeto suíno ou do reaproveitamento energético da biomassa, resíduo sólido urbano, como também melhora, por claro, a condição do fornecimento de energia na medida em que é a lógica da geração distribuída. Um formato que tem sido muito utilizado no Brasil inteiro, e os dois pioneiros foram o governo do estado do Piauí e o município de Uberlândia. E aqui eu falo especificamente em solar, mas isso pode ser perfeitamente transposto para uma realidade da biomassa. Quando os municípios, ou entes públicos, fazem parcerias público-privadas no sentido de se contratar projetos que façam a oferta para ela de energia originada em projetos de geração distribuída. Como é que isso funciona? Então, basicamente, um ente público que consome energia como qualquer outro, ele pode ir ao mercado, buscar uma parceria público-privada, onde um ente privado faz o investimento no ativo, constrói esse ativo e, de uma certa forma, disponibiliza essa energia através de uma alocação de um ativo, por exemplo, para que essa energia seja abatida dentro do consumo de algum órgão público ou de vários órgãos públicos, ou inclusive da iluminação pública, ou, por alguma razão, que essa energia seja disponibilizada dentro de um ecossistema de prédios públicos. Isso pode ser feito, já vem sendo feito, isso depende muito mais de uma questão de vontade política e de estruturação bem organizada de um veículo desse. Os exemplos aqui eu acho que o mais prático a ser analisado é o do governo do estado do Piauí, que contratou 8 usinas. O resultado dessa PPP foi divulgado semana passada, então foram lá seus 150 milhões de investimentos que foram atraídos para o estado do Piauí na medida em que investidores construíram usinas para ele. Eu trago então aqui como uma solução para o endereçamento, por exemplo, da questão do resíduo sólido urbano ou, eventualmente, até cidades do interior que contam com um adensamento de chiqueiro ou criação de porco bastante grande. Porque a resolução do problema do esterco ou desse rejeito suíno, na medida em que ele gera energia, ele permite uma não só expansão da capacidade dos chiqueiros através da solução do problema ambiental, como também gera uma receita e traz tecnologia, emprego e, de uma certa forma, até uma segurança energética, porque se trata de uma boa energia essa, para a rede como um todo e para a cidade como um todo. De uma certa forma, isso pode ser puxado por algum município do interior que tenha interesse em resolver o seu problema e dar um apoio aí mais claro para o seu suinocultor. Veja, de duas formas isso pode ser endereçado. Através, por exemplo, da conjugação das duas rubricas que são cobradas em contas de energia. Uma na conta de energia e outra no IPTU. Então, na medida em que eu cobro
a CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, que é uma verba que a Prefeitura recolhe para pagar a energia do poste, e na medida em que anualmente a Prefeitura manda um boleto de IPTU cobrando uma taxa do lixo. Então, se, por exemplo, eu faço a conversão da taxa do lixo e a conjugação disso com a tarifa de iluminação pública, eu tenho duas rubricas que podem ser conjugadas dentro de verbas e receitas que são destinadas à resolução desse problema. Na medida em que eu pago para que o lixo seja destinado, eu posso pagar para que esse lixo seja destinado dentro de um incinerador ou de um aterro sanitário ou de alguma outra tecnologia de pirólise, por exemplo, para que esse empreendedor, recebendo essa verba de lixo, ele também use a minha taxa de iluminação pública para remunerar esse projeto. Isso pode ser feito, tem alguma espécie de viabilidade e depende de uma ciência econômica e financeira regulatória aqui um pouco mais apurada. Mas também é alguma coisa de se pensar aqui para uma solução no Brasil de endereçamento da questão do lixo, resíduos aqui de fins, como eu já falei, e questão de iluminação pública. Tá? Por último, eu trago um modelo que tem pouca aplicação prática aqui desde a sua criação. Talvez, eu acho que só a Copel tenha feito isso numa chamada do mês passado. O governo possibilita para que algumas distribuidoras comprem uma parte da sua energia através da geração distribuída. Isso que deveria ser transformado num procedimento obrigatório das concessionárias, na medida em que faria com que as concessionárias deveriam ser obrigadas a comprar um volume mínimo de energia dela através de geração distribuída, na medida em que, aqui eu não vou elencar todos os benefícios da geração distribuída, mas de uma certa forma ele endereça o problema do retardamento dos investimentos em linhas de transmissão, retardamento de investimentos em novas redes de distribuição, melhoria da qualidade da energia, desenvolvimento de emprego e renda de maneira distribuída. Os benefícios são inúmeros. Esse modelo aqui, como vocês podem ver, e voltando muito para o ponto da biomassa que eu estou colocando, ele refere valores de referência que estão atualizados aqui até 2018, bastante interessantes para quem faz hoje o dimensionamento de um projeto. Então, os valores vão desde 390 para biogás até 537, 309, para a questão da geração por exemplo, biogás, biomassa ou biomassa residual. A gente fala em resíduos sólidos urbanos que também podem ser um ponto aqui de viabilização de projeto, na medida em que, se a concessionária é obrigada a fazer essa compra, ela, na verdade, vai só trocar uma rubrica de esse preço da energia é muito mais caro que o que ela paga no mercado, mas efetivamente ela vai estar trocando uma parte da sua transmissão de energia por essa rubrica. Segundo ponto, quanto mais energia a gente consome de maneira local, menos a gente perde em transmissão de energia. As vantagens aqui são um ganha-ganha bastante grande. O último ponto que é colocado é justamente sobre isso, de que nós deveríamos, então, focar um pouco mais nesse modelo, e aqui a política pública vem muito da vontade de se fazer isso funcionar. Espero ter contribuído de alguma forma com algumas ideias e agradeço a todos a participação. É sempre um prazer trazer aqui alguma informação útil para o meu público aqui. Obrigado, gente, e um abraço a todos. Agradecemos ao senhor Frederico Bosquim, da ABGD, por sua apresentação.